Alô você, é com muita alegria que nós estamos começando aqui o Arivalcast. Eu sou Arival Dias Casemiro, sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e nós estamos começando aqui esse bate-papo com convidados especiais, com pessoas relevantes, pessoas que têm não somente o ministério, mas caráter, experiência de vida. Eu creio que durante esses encontros nós estaremos aqui tendo conversas muito saudáveis. Eu sou pastor, também tenho essa parte de escritor, mas o meu justamente a área de plantação de igrejas, revitalização de igrejas. A nossa igreja é uma igreja missionária, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós estamos muito animados. Esse podcast, a IPPTV montou aqui todo esse estúdio e o nosso propósito é entregar conteúdo de primeira qualidade para você. Nós estamos selecionando a dedo aí o pessoal que vai vir e virá a ser entrevistado. E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo, irmão, colega, pastor Hernandes Dias Lopes. Ele está dando o pontapé inicial porque ele é pé quente. Porque ele começa, vai para frente. Tá bom, pastor? Garival, uma honra para mim estar com você. Satisfação tê-lo aqui e eu espero que sempre que a gente vai bater papo aqui, abençoe a sua vida e você pode também depois fazer perguntas, questionamentos, sugestões, tá bom? Antes de começarmos, eu quero falar dos nossos patrocinadores, né? Então, o primeiro patrocinador que nós temos é uma empresa de inteligência de mídia, Unibig Media. É a consultoria aqui do meu canal do YouTube, também da IBB, e ela já está trabalhando para várias igrejas, vários pastores, vários líderes evangélicos. Eles ajudam você a produzir um conteúdo de qualidade, a evoluir, a ganhar audiência. Então, se você está procurando alguém para cuidar das suas redes sociais, pode confiar, Unibig Media. Também eu quero falar de outra empresa que está nos apoiando, que é Porte Contar. Todos nós precisamos de um escritório de contabilidade, de consultoria empresarial, e esse escritório ele já existe há mais de 20 anos no mercado, presta serviço aqui para nós, é um dos nossos patrocinadores. Então, se você está precisando de um escritório de consultoria de contabilidade, procure Porte Contar. E por fim, nós temos também outro patrocinador, é um grupo de psicólogos chamado Psicólogos Bela Vista. E eles cuidam dos problemas de transtornos mentais, comportamentais, uma coisa que está muito comum na nossa era. São profissionais especialistas em cada área da psicologia, principalmente da psicologia comportamental. Tá bom? Então, Psicólogos Bela Vista. Você encontra mais informação ou mais informações sobre os nossos parceiros na legenda desses vídeos que nós estamos passando aí. Primeiro convidado do nosso Arivalcast está aqui conosco, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu sou suspeito para falar, mas vou falar um pouquinho da biografia dele aqui, né? Hernandes Dias Lopes, ele é natural de uma metrópole lá no Espírito Santo, Nova Venécia. É a capital do mundo. Capital do mundo, né? Casado com a Tinha, pai da Mariana, do Tiago, e avô agora melato, do Pedro e da Chloe. Né? Isso. Ele é formado aqui no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, tem o doutorado dele em ministério lá no Reformed, e Hernandes é diretor também, executivo da Luz para o Caminho, foi pastor e é pastor, continua pastor lá na primeira igreja presbiteriana de Vitória, e desde 2011 ele está como pastor colaborador aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ele é um escritor, ele é um pastor, pregador do Evangelho, e é muita alegria que nós o recebemos aqui para esse primeiro podcast. É um privilégio, Arival, estar aqui com você, privilégio trabalhar com você, privilégio fazer parte do seu ministério, que tem sido tão relevante na nossa geração. Eu louvo muito a Deus pela bênção da sua amizade, do seu companheirismo,
estarmos juntos nesta mesma empreitada, é levar o Evangelho de Cristo e ver o reino de Deus avançar. As pessoas perguntam, mas como é que você se dá bem com o pastor Hernando? Vocês são tão diferentes, né? Eu falei, é justamente isso aí, né? Só foto. Só posso ser... E a gente pode ser diferente no temperamento, na abordagem, mas o foco nosso é o reino de Deus, nós não temos um plano B. Nós queremos ver o reino de Deus crescer, pessoas sendo abençoadas. Exatamente. Pastorzão, todo mundo quer conhecer um pouco da sua história. Pois não. Né? E você tem uma história muito bonita, desde o seu nascimento, a influência da sua mãe. Você nasceu em Nova Venécia pelo registro, mas você nasceu na roça. Na roça. Na roça. Então, conta um pouquinho da sua história, do seu nascimento, por favor. Obrigado, Arifal, pela oportunidade. A minha vida é um milagre de Deus, no sentido pleno da palavra. Eu sou filho caçula. A minha mãe teve 8 filhos. 2 crianças morreram na infância. E quando eu nasci, meus pais moravam na região muito pobre mesmo na época. Para você ter uma ideia, não tinha estrada, não tinha carro, não tinha luz elétrica, não tinha recursos médicos. Quando uma pessoa ficava enferma, ela tinha que ser transportada 40 quilômetros numa padiola, um lençol amarrado num varal. E a minha mãe estava grávida do seu último filho, já no estado adiantado de gravidez, quando ela caiu gravemente enferma. Meu pai percebeu que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros, sendo carregada numa trilha. Então ele mandou chamar o médico, ele veio, examinou e disse, essa mulher não consegue sobreviver. Ela está muito fraca, muito doente, e a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. Então deu o seu veredito, falou, a única chance de salvar essa mulher é sacrificar a criança. Os 2 não sobrevivem. E naquele momento de angústia e perplexidade, a minha mãe, que já era uma mulher cristã, tomou outra decisão. Ela disse, não, eu não vou desistir desse filho, eu não abro mão desse filho. Estou pronta a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E nesse momento ela fez um voto para Deus e disse, meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu vou consagrá-lo para ti, para que ele seja um pastor, pregador do Evangelho. Deus ouviu a minha mãe e eu nasci. Nasci, como você disse, na região rural. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu estava, não tinha escola, a não ser escola primária. Ninguém tinha saído dali para fazer além de 4ª série primária. E por providência de Deus, eu que sempre sonhei e gostei tanto de estudar, minha professora que me alfabetizou estava se mudando da região rural para Vitória. Ela me disse, você tem coragem de ir comigo? E eu que nunca tinha dormido, uma noite fora de casa, subi na carroceria de um caminhão. Eu disse para ela, se meus pais deixarem, eu vou. Meus pais deixaram. Isso você tinha 12 anos. Eu entrei na escola com 8 anos. Com 12 anos eu saí. Para você ter uma ideia, com 12 anos eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. Com 12 anos eu nunca tinha visto uma parede de televisão. Com 8 anos eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 8 anos eu subi na carroceria desse caminhão e fui parar num dos mais sofridos bairros da Grande Vitória. Dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo. Com muitas lutas, muita escassez, de quase tudo. Mas eu tinha um sonho e queria realizar esse sonho. Mas, curiosamente, o meu sonho não era ser pastor. Minha mãe nunca me contou esse projeto. Eu ia perguntar justamente isso. Eu acho curioso que a minha mãe era uma mulher analfabeta. Minha mãe aprendeu a ler sozinha numa Bíblia. Mas ela tinha sabedoria. Ela entendia que se ela me contasse essa história, eu seria sugestionado. Então ela nunca me contou. Descansou na providência. Descansou na providência. E o meu sonho de criança era ser político e advogado. Na época, as campanhas políticas se decidiam no palanque, nas ruas, nas praças. Você lembra disso? Eu era apaixonado pelos bons oradores, ficava lá, olhando, observando. E no dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título e me filiei num partido. Até o dia que eu estava conversando com um presbítero, muito amigo, e disse para ele assim, depois que eu realizar meus sonhos e ser um advogado, um político, eu quero, no final da vida, entrar no seminário. Quero servir a Deus no final da minha carreira. Esse homem
com muita ousadia, botou o dedo no meu nariz, literalmente disse: você quer dar as sobras para Deus. Deus quer você agora, como jovem, com sua força, com sua energia. E aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha. Eu saí dali 100% convencido de que Deus me chamava naquele momento para o ministério. Eu trabalhava na Emater, Ministério da Agricultura. Quando eu disse para o meu chefe que estava sendo chamado para o ministério, ele falou: você é maluco, você é doido? Você vai passar fome com a sua família? Você pode ser um grande engenheiro, você pode ter uma carreira brilhante. Eu disse: não, Deus me chamou e eu vou seguir o chamado de Deus. Quando eu fui falar para minha mãe desse projeto, ela disse: meu filho, por esta causa, eu já orava antes de você nascer. Hoje eu sou pastor há 41 anos e eu sou muito grato a Deus pelo privilégio de ser pastor. Mas, Hernandes, você levanta um tema nesse seu testemunho aí que eu acho muito importante, né? Porque nós estamos no Brasil hoje em plena discussão sobre a questão do aborto. E a nossa legislação, ela é contrária ao aborto, mas ela tem justamente as exceções. E uma das exceções é quando a vida da mãe está em risco, né? E a sua mãe, aí pelo fato de você ter um conhecimento de Deus, mesmo sendo analfabeta, ela assumiu esse risco. Como é que você vê esse assunto dentro dessa perspectiva? Você que se ela tivesse seguido a orientação do médico, você não estaria aqui hoje. Eu estaria aqui hoje fazendo essa entrevista com você. 41 anos de ministério, você não sabe quantas vidas Deus ganhou através da sua pregação, da sua palavra. Fala sobre isso, porque esse é um assunto que está no dia a dia nosso. Isso é algo tão tremendo, porque precisa entrar o elemento fé, né, Erival? Porque sem o elemento fé, a decisão da minha mãe foi uma loucura. Né? Porque ela estava consciente de uma coisa. Pela ciência, as duas pessoas não podiam sobreviver. Uma tinha que ser sacrificada. Mas quando entra o elemento fé, e por isso nós somos redigidos pela fé, nós cremos na Bíblia, nós cremos nas promessas de Deus, nós cremos no Deus dos milagres, nós cremos que no extremo do homem Deus pode fazer e faz. Então, se tem alguma mãe ou se tem alguma mulher que vive esse dilema, minha palavra é essa: crê em Deus, confia nas promessas de Deus. Esse ser está sendo gerado uma vida muito preciosa para Deus. E pode ser que aquela criança que está lá sendo gerada, que a mãe está pensando em sacrificar essa vida, venha a ser uma pessoa tão preciosa nas mãos de Deus no futuro, para levar tantas pessoas a Cristo. Então, minha palavra é esta: vale a pena confiar em Deus. Deus não desampara aqueles que nele esperam. Eu assisti na semana passada testemunho de um padre, né? E eu me emocionei porque ele é um cristão. Ele fala da história dele, que ele, quando nasceu, e foi uma gravidez indesejada, e a mãe dele jogou no lixão. E alguém estava lá no lixão removendo o lixo e o encontrou. E ele, então, aquela pessoa tomou, levou para casa, foi à polícia, regularizou a situação, cuidou dele. E ele hoje é um sacerdote católico, né? É uma coisa muito bonita, porque o aborto não é a última saída. Aliás, você escreveu um livro agora recentemente, né, Erival? E é bem específico, bem direto. Esse livro é muito simples, um chamado em favor da vida, né? Aborto, um estudo bíblico em defesa da vida. Porque eu entendo que o aborto não é uma questão política, não é uma questão jurídica, não é uma questão de saúde pública, é uma questão teológica. Né? Deus é o dono da vida e somente Ele tem o direito de tirar a vida. E esse assunto a gente precisa discutir mais na sociedade, olhando com sensibilidade para aqueles casos de gravidez indesejada, de estupro, mas há também muitas associações hoje que cuidam dessas mães que têm gravidez indesejada, faz com que a criança nasça, porque há uma fila muito grande de pais querendo adotar filhos. Você preserva a vida, né? E a adoção, eu creio que é também
uma bênção de Deus para aqueles pais que não puderam ter filhos. Mas vamos lá. Pastor, como foi a sua caminhada, né? Você é um pastor parecido comigo, você não roda muito de igreja, você roda pregando, mas você foi pastor aqui no interior de São Paulo, depois... Basicamente, eu sou pastor de 2 igrejas e hoje me considero um dos pastores aqui com você. Sim. Adoto a Igreja de Pinheiros também como minha igreja e para mim é uma honra fazer parte da sua equipe. Se eu deixar você pregar aqui, um mês eu tô fora, eu tô perdido. Então, basicamente, nesses 41 anos, eu conheço 3 igrejas. Bragança Paulista, Primeira de Vitória e Pinheiros. Eu também tive essa experiência 2 anos no interior da Bahia, 8 anos em Olinda e agora 27 anos aqui em Pinheiros. Você acha que esse modelo de ministério é mais demorado, ele é mais abençoador para a vida da igreja? Orival, há um estudo sobre isso, que um dos grandes problemas da igreja evangélica é a alta rotatividade pastoral. Em média, 2 anos e meio apenas. Com 2 anos e meio, você não é o pastor da igreja ainda. Pessoas estão conhecendo você está conhecendo o povo. Ninguém é um conselheiro, por exemplo, que bota uma placa lá no escritório. Conselhamento pastoral. A pessoa só abre o coração para quem ela conhece, para quem é do seu relacionamento. Então, os ministérios mais sólidos, mais bem-sucedidos, são os ministérios longos. Em qualquer denominação, né? Qualquer denominação. Batista, Assembleia de Deus, você vê que... O grande aspecto que eu acho que o nosso desafio é que tem muitas pessoas que entendem que ministério longo é acomodação. Se for acomodação, não faz sentido, né? Não pode ser preguiça, não pode ser acomodação, não pode ser aquele platô. É preciso, mesmo sendo um ministério longo, estar sempre se renovando, sempre se desafiando, sempre desafiando a igreja, né? Estudando, né? Lendo, estudando, preparando sermões novos. Eu creio que lançando desafios novos para a igreja. Com certeza. Igreja que não tem projeto desafiador, a igreja ela fica estagnada. Você tem usado uma coisa que, para mim, um exemplo de vida e testemunho para o Brasil. Há projetos, aquele projeto que o homem consegue realizar, você precisa ter fé. Você tem dinheiro, você tem... Só fazer o cheque. Só fazer o cheque. Então, a igreja caminha pela fé. São alvos e são desafios que humanamente são impossíveis. E aí você põe o pé na água e o rio abre. Porque é ser governado por princípios de Deus e pela fé. Você não sabe, mas todo mundo pergunta, né? Porque você tem Dias no nome, eu também tenho Dias no nome. Você nasceu lá no Espírito Santo, eu nasci na Bahia. E a turma fala, mas vocês são parentes, né? Eu digo, parentes não, porque todos os dias são house, né? E os dias estão contados. Nós estamos perdidos. Mas o pessoal tem uma curiosidade, porque eu já conhecia você, mas eu tive um contato, nem foi com você, foi com Tinha em Aracruz. Ela estava com a banquinha de livros lá, né? Eu cheguei para Tinha e falei, Tinha, você precisa ir para São Paulo. Aí ela se assustou, né? Porque tinha um monte de presbítero lá na igreja. Vigiando. Mas foi a partir de 2011. Conta um pouquinho como é a nossa amizade. Porque o pessoal, se eu falar, então não é bom. É a sua versão atualizada aí, né? Muito bem. Eu vim para São Paulo em 2011, primeiro em função de Luz para o Caminho. Eu jamais imaginei sair de Vitória. Quando falavam isso para mim, eu ficava completamente com o coração fechado. Mas aí eu recebo não um convite, mas um apelo veemente para que eu pudesse assumir Luz para o Caminho. Quando eu tomei a decisão de fazer isso, eu não tinha nem intenção de sair de Vitória. Eu passo a semana Luz para o Caminho, no final de semana, os dias de culto na igreja, resolvo as coisas. Mas aí o que acontece? Tiago e Mariana vieram para São Paulo, eram adolescentes. E um dia, eu passando ali na rua Maria Antônia, do Laro Mackenzie, com aquela juventude toda ali na rua, tomando cerveja, eu cheguei para ti e falei, Tinha, os nossos filhos não podem ficar sozinhos em São Paulo. Nosso principal rebanho são eles, então nós vamos mudar para São Paulo. E quando eu mudei, e você me fez o convite, eu já conhecia você, já acompanhava o seu ministério, e uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, nós somos diferentes, como você muito bem pontuou, de temperamento. Eu costumo brincar sempre pelo Brasil, eu falo isso.
O Orival fala coisa que se eu falar, na minha boca é um escândalo. Ele fala, todo mundo ri, ninguém fica com raiva, ninguém se escandaliza. É uma coisa maravilhosa, é dom de Deus, é dom de Deus. Agora, nós temos um só coração, nós temos um pensamento muito parecido, nós temos o mesmo sonho, o mesmo desejo, a mesma perspectiva de ministério. Então, para mim, estar aqui em Pinheiros, estar do seu lado, ser seu amigo, ser cooperador do seu ministério, para mim é um privilégio, uma honra. Porque nós, além de colegas de ministério, nós somos amigos. É aquele amigo, e amigo para mim, eu até preguei hoje, lá em Blumenau. Saí cedinho, fui a Blumenau, já voltei e disse para eles lá o seguinte: amigo é diferente de colega de ministério. Você tem muitos colegas de ministério, mas poucos amigos. Amigo é aquele para quem você abre o coração, sem medo de ser traído, o tapete ser puxado. Amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. E dentre os amigos que tem você, é um amigo muito querido e eu sou muito feliz de estar aqui do seu lado. O privilégio é meu, pastor, né? Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? O pessoal está gostando aí do bate-papo aqui? O pessoal da técnica aí, como é que tá? Tá indo bem? Pastor Hernandes, o senhor tem uma virtude que eu acho, como escritor, Deus lhe deu esse dom, não é só pregar. Eu brinco até, o Chico Xavier é evangélico. Ele escreve, acho que nesse período que ele ficou lá trabalhando lá no ministério, ele aprendeu a datilografar. Né? Primeiro curso que eu fiz como adolescente de datilografia, nossa, curso é uma benção. Então ele escreve nos aeroportos, ele escreve no avião, ele não perde tempo, né? E Deus lhe deu, hoje você está com mais de 150 livros, são livros com conteúdo relevante. Esse trabalho que você está fazendo aí dos comentários bíblicos, eu creio que é um legado que você está deixando para as novas gerações. Amém. Né? Amém. E eu tenho até insistido com você, viaja menos e escreve mais. Você terminar o Antigo Testamento, né? Porque você tem uma habilidade muito grande de ler os clássicos. Nós temos aí o Calvino, John Stott, William Barclay, Hendricks. Você tem uma habilidade muito grande de sintetizar. E outra virtude que você tem é justamente a capacidade homilética. Quer dizer, se a gente brincar, eu prego direto, eu não... eu leio seu comentário, sai volta pronto. E isso é um dom que Deus lhe deu. Como é que você vê isso? Como é que isso nasceu, brotou dentro de você? Orival, isso é uma coisa para mim muito marcante. Eu creio também que é um dom de Deus, é a graça de Deus. Eu sempre desejei escrever. Por exemplo, em Vitória, nós sempre tivemos um boletim dominical, como você tem aqui também. Então, eu sempre escrevi aquela pastoral, aquela de rosto do boletim, porque eu treinava escrever, eu gostava de escrever. Um dia, um senhor da igreja metodista, que sempre ia à primeira igreja presbiteriana, e ele me dizia: pastor, o senhor tem que escrever, o senhor tem que escrever um livro. Mas a chave não virava. Um dia, esse homem chegou no meu gabinete pastoral, me entregou um recibo bancário de depósito, um depósito bancário. Eu depositei na sua conta metade do valor do primeiro livro que você vai escrever. Agora você arranja outra metade e escreva. E aqui mexeu comigo, escrevi o primeiro livreto. E aí veio o segundo, o terceiro, por conta própria, porque as editoras não confiam em você logo no começo. Você não tem nome, ninguém quer publicar o livro. Eles não querem saber o conteúdo, eles não querem nem examinar o conteúdo. Aí no quarto livro, a editora Betânia me procurou e publicou esse primeiro livreto. Batismo com Fogo foi best-seller deles durante 2 anos. E aí a coisa começou, graças a Deus, foi fluindo. Mas a minha ida aos Estados Unidos foi uma chave muito importante nesse processo. E foi lá que eu me aprofundei um pouco mais na questão da pregação expositiva. E Deus botou no meu coração claramente para voltar e escrever comentários expositivos. E em 2005, eu publiquei o primeiro comentário, que foi o Apocalipse. Então, dos 66 livros da Bíblia, hoje, nós já estamos com 49 livros prontos. Certo. Então, estão faltando apenas 18 livros para a gente completar toda a Bíblia. Estou muito feliz com isso. Mas uma coisa que é importante também, além da questão bíblica, é que você também trabalha assuntos que são pertinentes à área pastoral, né?
Você não é um especialista em aconselhamento bíblico, você não é um sujeito especialista em apologética, mas você escreve, por exemplo, aquele livro que você escreveu sobre Jó, as teses de Jó, né? É um clássico apologético. Você escreve nessa área, por exemplo, de família, a importância do pai, casamento, divórcio, novo casamento, são livros que alcançam, sem contar essa parte mais também devocional, né? Acho que a vida, o livro devocional, família, consolo, casamento, divórcio, suicídio, né? Isso. Não desiste de você. É a dinâmica da vida pastoral. A gente lida só com uma área pastoral. Isso. O pastor tem que ser polivalente, né? Você faz um casamento de... Clínico geral. Clínico geral. Eu não sou especialista. Sou especialista. A pessoa chegou para mim a semana passada, pastor, só precisa evitar as pessoas tóxicas. Eu falei, mas como é que eu vou evitar? Porque só tem tóxico aqui. Então, nós não escolhemos as ovelhas, né? Os problemas das pessoas. Mas parabéns por esse trabalho, que Deus continue lhe dando saúde. Amém. Para você continuar esse ministério. Amém. Eu queria saber de você também, porque você é um homem que trabalha em silêncio. Você nasceu em Nova Venécia, mas parece que é de Minas. E uma das Filho de mineiro. filho de Minas, né? Mas uma das coisas que Deus tem usado muito em você são as redes sociais. E eu posso falar isso aqui, porque um dia você falou comigo, né? Sobre esse assunto. Você consagrou a Deus as redes sociais. É tanto que você não fala de você não fala da sua vida pessoal, mas você sempre tem uma mensagem nova nas redes sociais. Os seus sermões hoje são vistos daí em várias plataformas. Uma benção aqui da IPPTV. Nós temos mais de 8 línguas, né? Glória a Deus. Os sermões sendo legendados. Fala um pouquinho, porque você parece que tem paixão por esse negócio de redes sociais. Eu tenho paixão por isso. Por entender uma coisa, Arival, eu acho que nós vivemos na geração mais privilegiada da história. Irmãos nossos do passado tiveram brilhantes ideias, uma inteligência rara. Você pega o Calvino, por exemplo, ele era um gênio. Mas você vê, Calvino não viajou praticamente, ele ficou ali na Europa. Você faz aquele trajeto que o Calvino viveu, a vida toda, um dia, de carro. Então, hoje você viaja no mundo, hoje você tem janelas abertas para o mundo. Acho que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros hoje é uma referência no Brasil do uso adequado, correto das mídias sociais, que investiu nesse ministério, acreditou nesse ministério e tem colhido os frutos desse ministério. Agora, entenda uma coisa, as mídias sociais não é para você atirar para todo lado. Você tem uma mensagem, você tem um propósito e você compartilha essa mensagem. Não é para discutir, não é para brigar, não é para falar trivialidades, né? Eu vejo colegas, às vezes, por exemplo, de tirar um sarro do outro por uma questão política, questão esportiva, ou questão, sei lá, de preferências. Tem hora para isso. Ali, eu tomei a decisão, vou consagrar isso para essa finalidade. Porque você tem um público variado, você não sabe quem está lá escutando, mas são milhões de pessoas. Então, para mim, é um privilégio, e mais do que isso, eu acho que somos mordomos dessas ferramentas que Deus pôs na nossa mão. Uma coisa, pastor, eu vejo é que quando você prega um sermão lá na igreja, esse sermão ele é gravado e ele é jogado no canal do YouTube, ele não se perde. Exato. O sujeito fica ali 10, 20 anos assistindo. A gente vê aí sermões com milhões de visualizações, às vezes o cara está numa noite de desespero, coloca uma palavra-chave lá, entra, assiste o sermão. Que é um exemplo disso, você pega sermões do Dr. Billy Graham, era um homem jovem, bem jovem ainda, está lá, você escuta e aquilo toca a sua vida. Então, por exemplo, nosso canal aqui de Pinheiros, né? Está com mais de 1 milhão, quase 1 milhão, quase 1 milhão e 200, né? Isso. 1.000 pessoas inscritas no canal, o meu canal, o seu canal também. Você vê ali pessoas do mundo todo acessando.
Isso é fantástico, isso é extraordinário. Você sabe que eu tenho um temperamento muito... Pastor Jeremias disse que eu sou visceral, né? E eu saí do Facebook porque antigamente eu postava algumas coisas lá e o cara respondia e eu ia na jugular do cara, né? Dava a resposta, dava bicuda na canela do cara na hora. E aí a gente foi trabalhando, né? A gente vê, porque tem muita gente também que eles estão nas redes sociais para gerar contenda, gerar provocações. E uma das coisas que eu vejo, e você pode dar um testemunho hoje, você prega praticamente todas as denominações. E você encontra coisas boas, coisas equivocadas. Como é que você consegue fazer essa gestão? Porque, por exemplo, nós temos aqui um grupo aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e chegou para ficar, na Congregação Cristã do Brasil. E eu tenho conversa, e são pessoas que aparentemente passaram pelo novo nascimento, mas estão instruídas erradamente. Como é que você milita? Porque você prega em igreja de apóstolo, de bispo, de pastora, você vai em todo tipo de comunidade. Como é que você... e você não muda a sua postura, né? Você continua com a sua raiz reformada, bíblica. A primeira coisa, Erival, que eu tenho aprendido assim, primeiro, é de você entender que o reino de Deus é muito maior que a sua denominação. Nós amamos a nossa denominação, todo pastor deve amar a sua igreja, a sua denominação. Mas o reino de Deus é muito maior. Segundo, eu aprendo muito com outros irmãos de outras denominações. Muito. A simplicidade, a vida de oração, paixão evangelística, a semeadura abundante. Por isso, você vê igrejas que talvez não tenham o mesmo padrão de conhecimento, mas crescem com mais rapidez. E não crescem com mais rapidez por outra razão, senão porque eles trabalham mais. Se não semeia, não colhe. Se não prega, não tem fé. Não tendo fé, não tem salvação, não tem conversão. Então, esse é o primeiro aspecto. Eu respeito as igrejas. Agora, qual a conclusão que eu chego hoje? A grande maioria das pessoas que cometem equívoco não é por dolo, é por falta de conhecimento. Faz parte, penso eu, da nossa missão ajudar os irmãos, cooperar com a edificação do corpo de Cristo. E esse amor e essa compreensão é que abre portas. Porque, veja bem, não faria sentido, imagine você vai convidar um pastor, nós somos presbiterianos aspersionistas, por exemplo. Aí você convida um pastor amigo seu, imersionista, e vai pregar sobre imersão lá nas cultos. Não faz sentido. Como não faria sentido eu ir numa igreja imersionista e tratar de forma de batismo? Ou seja, eu vou chegar ali, vou expor um texto da Bíblia que não vai ferir aqueles pontos que são específicos, particulares daquela igreja. Então, tem que ter essa sabedoria, ter essa sensibilidade. A gente, penso eu, não pode botar o rótulo na frente. Tem pessoas que dizem, eu sou um calvinista reformado, é a primeira palavra dele. E aí, de repente, isso levanta um muro desnecessário. A minha convicção calvinista reformada é aquilo que eu prego todo dia, aquilo que eu abro a Bíblia e exponho, está ali claro. Então, as pessoas não têm resistência às escrituras. Às vezes, a resistência delas são as nomenclaturas. Isso é muito interessante. Você pode fazer uma exposição das doutrinas da Confissão de Fé de Westminster sem citar. Obviamente, essas informações nós trazemos para o nosso arraial. Para o nosso arraial não tem problema. Agora, eu não vou tratar da Confissão de Fé de Westminster para um arraial que não subscreve a Confissão de Fé de Westminster. Mas eu exponho as escrituras, as verdades são as mesmas e a pessoa não tem nenhum conflito com isso. A questão do batismo infantil, o pessoal confunde mesmo a posição nossa aliancista com a questão da Igreja Católica, o batismo infantil da Igreja Católica, né? São completamente diferentes do ponto de vista teológico. Mas uma coisa que eu queria também colocar, já aqui caminhando para o nosso final... Me permita voltar um pouquinho, porque eu acho que um exemplo aqui pode ajudar nessa pergunta sua. E até citei esse exemplo no outro podcast com um querido amigo. Para mim, um dos exemplos melhores para te entender isso, o relacionamento de George Whitefield com John Wesley. Ambos viveram na Inglaterra. Eram congregações.
ambos eram congregacionais, ambos metodistas. Não, o Wesley é metodista, o George Whitefield era reformado. Um era calvinista, ou era arminiano. Né? Eram posições teológicas distintas, mas trabalharam juntos, se respeitaram. E é um fato muito curioso da biografia deles. Um dia, alguém chegou para George Whitefield, tentando tirar uma casquinha, e perguntou assim: o que você acha de John Wesley? Ele disse: eu acho o mais santo que eu conheço. Eu gostaria que ele pregasse no meu funeral. E pregou. Aí alguém vai tirar uma casquinha em John Wesley e pergunta: ô John Wesley, você acha que você vai ver o George Whitefield no céu? Wesley respondeu: não, acho que eu não vou ver, não. Ah, não vai? Por quê? É porque vai estar tão perto de Deus como eu cheguei. Não vou conseguir chegar perto. Esses dois homens, embora de correntes teológicas distintas, se amavam, se respeitavam e trabalhavam juntos, porque o reino de Deus é maior do que a nossa denominação. Você acha que o avivamento no Brasil passa por esse viés da unidade, do respeito mútuo? Porque a gente veio agora de um período político eleitoral onde a igreja se envolveu muito com política partidária, e isso gerou muitas divisões e agressões, e a gente precisaria reconstruir essa unidade, né? E reconstruir entendendo o conceito de separação de igreja e Estado, né? E como é que você vê, você, por exemplo, você que tem, eu vi sábado, você estava pregando lá em Barueri, para todos os pastores de todas as denominações de Barueri. Como é que você vê isso, nessa questão, por exemplo, de nós termos um avivamento mesmo no Brasil, uma unidade da igreja? Amém. Veja bem, a primeira coisa é definir a unidade. Eu concordo com o Mark Lloyd Jones que não há unidade sem verdade. Quando nós falamos, nós cremos em unidade, nós não estamos falando de ecumenismo. Certo. Nós estamos falando de união, não importa o que você crê, eu estou junto com você. Não, não é isso. Né? É uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Creio piamente, Arival, que a unidade é fundamental, o avivamento. Você vê avivamentos dentro do segmento calvinista, você vê avivamento dentro do segmento arminiano. Talvez um exemplo último nosso agora, dia 8 de fevereiro, que aconteceu na Universidade Metodista, lá em Asbury, né, na cidade de Kentucky. Aquele despertamento ali que trouxe impacto para aquela região, e eu estava conversando essa semana com um colega meu que é pastor lá nos Estados Unidos, e ele me disse: Hernandes, eu sou um pastor de cabelos brancos, mas a minha vida foi tão impactada quando eu fui lá em Asbury, e existe um antes e um depois na minha vida. Então, eu creio piamente nisso, que se nós queremos um avivamento, nós temos que entender que somos um só rebanho, uma só família, um só povo, uma só igreja, um só corpo de Cristo. Pastorzão, nós estamos chegando no final e todo mundo gostaria de ter um vídeo aí, né, sobre a sua família, biográfica. Eu tenho o privilégio de acompanhar a sua família aqui. Você, na semana passada, completou 36 anos, né? A Aldemir Tatinha é uma bênção aqui na nossa igreja. Ela exerce também um ministério educacional lá no Mackenzie. Eu vejo nessa loucura da sua agenda a prioridade que você tem para os seus filhos e agora para os netos. Fala um pouquinho da sua experiência familiar, né? Porque, inclusive, agora você está fazendo Pela Luz, pelo Caminho, esse congresso voltado para a família, né? E eu acho que isso aí é uma coisa que, na companhia sempre do tio Nico lá, do Nicodemos e outros pastores, e além dessa questão teológica, tem um embasamento familiar, uma preocupação muito grande com a família. Como é que vocês veem isso? A família é a base, né, da vida, da igreja, da sociedade. Não há ministério sem família. Eu tenho plena convicção, Arival, que eu não poderia jamais ter o ministério que tenho, viajando tanto, e comecei a viajar já no ano do meu casamento, se eu não tivesse a compreensão da Tinha para isso. Se ela não entendesse o meu chamado. Abrisse mão. Abrisse mão. É chamado. Se é chamado,
Deus que opera em você, opera também no seu cônjuge, nos seus filhos. Então, nesses anos todos, eu nunca vi a Tinha dizendo, olha, você para de viajar, não aguento mais. Nunca. Ao contrário. Ao contrário. Ela nunca disse qualquer palavra para os filhos que pudesse gerar neles uma espécie de que a igreja está sendo uma rival dentro de casa. Está roubando o marido. Roubando o marido. Então, então isso foi uma compreensão que para mim foi muito marcante. Uma coisa eu sempre digo nas minhas... eu falo pessoal, eu tenho uma mania, talvez é costume meu. Onde eu vou, eu estou indo. Cheguei, estou em tal lugar, estou indo para tal lugar, cheguei em tal lugar. Eles ficam sabendo da minha agenda o tempo todo. E eu tenho um hábito. Eu ando com o telefone e se o chamado, olha o telefone, tocou, é da minha família, não importa onde, a reunião mais importante da minha vida, eu atendo na hora. Se tiver necessidade, naquele momento, eu saio da reunião. Eu já interrompi algumas reuniões da minha vida e imediatamente vou para atender. Porque, para mim, a prioridade é a família. Isso é bom. Isso aí fica um exemplo, porque eu acho que essa é uma pergunta, né? E alguns falam, o pastor viaja tanto, como é que ele... Né? Uma coisa que você tem também, eu posso testemunhar, é que você tira suas férias. Né? Tira essas férias. Prego nas férias, mas tira as férias. Ele sai de férias pregando nas igrejas, comendo camarão. Pregar, como você disse, pregar é a sobremesa do ministério, né, irmão? A gente não prega, não é um sacrifício. Eu acho que com você é a mesma coisa. Tem pessoa que diz assim, rapaz, quando eu prego é como se eu tivesse trabalhado 8 horas na enxada, eu fico extenuado, acabado. Eu sou o contrário, eu estou cansado às vezes antes. Depois que eu prego, parece que eu fiquei mais novo, parece que eu dormi 8 horas, eu estou renovado de novo. Pastorzão, nós estamos chegando aqui ao final. Você está lançando hoje uma Bíblia aí, né? Você não lança, a editora lança para ele, né? A Bíblia da Mulher Extraordinária. Está sendo lançado hoje, é um material da Agnus, o texto é da NVI. Hoje nós vamos lançar aqui no Conexão com Deus, mas já está disponível aí pela editora Raio, em todos os sites também de outras livrarias editoras, né? Indica um livro para a gente, pastor? Bom, posso indicar esse aqui? Pode. Olha, você sabe disso. Você pregou os dois, sabe? Preguei. Deixou a gente tudo em comum. Eu compartilhei isso com o pastor Arival. Foi um dos comentários mais difíceis de escrever. Porque Eclesiastes é o livro mais desafiador da Bíblia. Talvez mais polêmico. E debruçar sobre este livro, para mim, foi um grande desafio. Sim. Mas muito compensador. Porque eu acho que é uma das obras mais relevantes para o nosso tempo. É o livro de Eclesiastes. Então, se você ainda não leu esse livro da Bíblia, leia. Se você quiser compreender um pouco melhor, talvez aqui possa ter alguns insights, algumas pistas e ajudas para você compreender esse desafiador livro da Bíblia, Eclesiastes de Salomão. Pastor, uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer. Você já pensou em desistir do ministério da pregação da palavra de Deus? Arival, sabe o que eu penso? Toda segunda-feira, né? Eu queria ter 10 vidas para ser pastor nas 10. Eu não quero outra coisa, não penso outra coisa. Nunca sonhei em ser outra coisa na vida. Cansei de ser pastor, queria ser outra coisa. Não. Ser pastor para mim é um privilégio. Louvado seja Deus. Até hoje, eu sou com 41 anos de ministério, eu nunca chegou um dia e falou, olha, eu acho que não é isso, acho que eu me equivoquei. O esposo já era meio maluco, ele disse, se me derem uma Bíblia no céu, eu vou pregar no céu. Eu quero agradecer, eu sei da sua agenda, eu quero agradecer a você que está nos assistindo hoje. Arival Cast começando aqui com essa figura extraordinária. Eu quero primeiramente parabenizar você por dar início, dar o pontapé inicial nessa igreja aqui, um exemplo de mídia social para o Brasil, para o mundo. Eu me alegro muito com você hoje inaugurando o Arival Cast. Eu espero que esta ferramenta seja uma grande bênção para muita, muita gente. Parabéns. Esse material, além aqui da parte visual, né? Nós estaremos também disponível o áudio para que você possa assistir, compartilhar. E também
entra no nosso canal aí, Arival Dias Casimiro, YouTube. É o mais fraquinho da IPB. Pontapé iniciando. Vamos trabalhar aí, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado a toda a equipe técnica e que Deus nos ajude nessa missão aqui. Amém. Obrigado.